Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Orochimaru com sistema do cientista louco. Capítulo 121. A Terra da Chuva era um país pequeno e perpetuamente úmido, onde a chuva raramente cessava. No meio da guerra em andamento, essa terra se tornou um campo de batalha para as grandes potências. Esta manhã não foi diferente, com uma garoa constante cobrindo a selva da Terra da Chuva. Por entre as árvores molhadas, inúmeras figuras se moviam rapidamente, vestindo capas de chuva pretas. O som da chuva batendo em suas capas era constante, mas eles o ignoraram, seu foco inteiramente em sua missão. Esses eram os mestres de marionetes de Tsunagakure, a unidade de elite dos ninja da areia. A tarefa deles era clara: flanquear as forças de Konoha e atacar em coordenação com seu exército principal. Os mestres de marionetes usavam uma técnica chamada Jutsu de marionetes, que envolvia controlar marionetes de tamanho humano com fios de chakra. A força de um mestre de marionetes dependia de quantas marionetes eles conseguiam controlar de uma vez, mas além de algumas elites, a maioria dos mestres de marionetes só conseguia lidar com uma única marionete. Goji era um desses mestres de marionetes, um membro do exército ninja da areia. Embora essa fosse sua primeira vez em um campo de batalha real, ele não estava com medo. Ele já havia participado de muitas missões perigosas antes e estava animado para fazer parte dessa operação em larga escala. Para ele, isso era uma honra, especialmente porque seu capitão, Po, era alguém que ele admirava profundamente. Dizia-se que o Capitão Po podia controlar 2 bonecos ao mesmo tempo, um para ataque e outro para defesa, o que o tornava um oponente formidável. Eu adoro o clima na Terra da Chuva, comentou um dos companheiros de Goji, claramente gostando da situação. Sim, se não fosse por esse tipo de clima, os ninjas de Konoha não seriam tão fáceis de controlar, concordou outro mestre de marionetes. Verdade. Essa chuva pode nos afetar um pouco, mas definitivamente mexe mais com as forças de Konoha. Hahaha, aposto que os ninjas de Konoha vão sofrer outra derrota hoje. Ouvindo seus companheiros de equipe, Goji sorriu. Todos sabiam o quanto os bonecos temiam técnicas de fogo. O fogo podia incendiar seus bonecos de madeira e dispersar a fumaça venenosa que muitos deles emitiam. Mas a chuva constante neutralizava a maioria das técnicas de fogo, tornando o ambiente perfeito para eles. Além disso, a força de Tsunagakure estava no jutsu do estilo vento, que poderia facilmente sobrepujar as técnicas do estilo fogo nessas condições. O pensamento lhe deu confiança. Com o clima do lado deles e a proteção oferecida por seus fantoches, Goji acreditava que eles poderiam lidar com qualquer coisa que Konoha jogasse contra eles. Foco pessoal, a voz do Capitão Po interrompeu a conversa. Estamos nos aproximando do cânion. Assim que cruzarmos, estaremos em posição para a emboscada. Fiquem atentos. A conversa diminuiu quando os mestres de marionete se concentraram novamente, preparados para completar sua missão. De repente, um som suave cortou a chuva, e um dos mestres de marionetes que corria à frente caiu das árvores, seu corpo atingindo o chão com um baque nauseante. Ele não se moveu. Ei, Shu, o que houve? O Capitão Po gritou, mas antes que alguém pudesse reagir. O mesmo som veio novamente e dessa vez, o próprio Capitão Po desmoronou. Ele caiu no chão sem vida, seus olhos arregalados olhando fixamente para a frente. Ele nem teve a chance de se defender. Ataque inimigo, gritou um dos mestres de marionetes, mas o pânico já havia se instalado. Os ninjas da areia restante se esconderam, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O que está acontecendo? Quem está nos atacando? Não vi nenhum inimigo por perto. Sensor ninja, apresse-se e encontre o inimigo. Agora mesmo. O ninja de areia rapidamente se ajoelhou no chão, pressionando sua mão na lama enquanto estendia seu chakra para sentir os inimigos. Enquanto isso, Goji, escondido atrás de uma grande pedra, olhava horrorizado para o corpo caído do Capitão Po. Como isso pode estar acontecendo? Ele pensou em pânico. O Capitão Po tinha tanta experiência. Como ele morreu sem nem saber o que o atingiu? Não muito longe, escondidos atrás de um afloramento rochoso, 2 ninjas de Konoha estavam deitados no chão, suas capas de chuva se misturando ao ambiente. A chuva constante batia em suas costas, mas eles não pareciam notar. Seu foco estava totalmente no cânion à frente, a 800 metros de distância. Ambos usavam fones de ouvido sem fio e tinham o Sharingan ativado, seus olhos vermelhos examinando o campo de batalha com uma intensidade assustadora. São 2, disse um deles calmamente. Belo tiro, respondeu o outro, igualmente calmo. Inacreditável, certo? O Uchiha sorriu. Eu nunca pensei que diria isso, mas a invenção de Orochimaru é incrível. Sim, outra voz interrompeu. Não sou fã de Orochimaru, mas essa coisa é impressionante. Um breve silêncio se seguiu enquanto o próximo Uchiha preparava seu tiro. Ian, como está seu lado? Não se preocupe, estamos mirando agora. O alvo. Parece um mestre de marionetes ninja da areia. Adeus. Bang. O estalo suave do rifle de precisão foi completamente abafado pela chuva. Alguns momentos depois, o mestre de marionetes caiu morto, com o mesmo olhar de confusão e terror no rosto dos outros. Uau! Uchiha Ji, deitado ao lado de Uchiha Dan, murmurou enquanto olhava através de uma luneta monocular para o ninja da areia caído à distância. Isso é irreal. Como isso é possível? Estamos atingindo-os de tão longe, e eles não têm ideia do que está acontecendo. Ao lado dele, Uchiha Fugaku, que tinha acabado de derrubar seu próprio alvo, estava igualmente surpreso.
Sua mente voltou ao momento em que Orochimaru os apresentou pela primeira vez a essa estranha nova arma. Tudo começou durante o resumo pré-missão, quando Orochimaru revelou uma longa caixa de ferro. Nenhum dos Uchiha tinha ideia do que continha, mas Orochimaru os instruiu a ativar seu Sharingan, prometendo revelar algo que revolucionaria suas táticas de campo de batalha. Curiosidade misturada com ceticismo encheu a sala enquanto eles observavam Orochimaru montar o conteúdo. Em menos de 1 minuto, ele havia construído um rifle elegante de 1 metro de comprimento com um cano de aço, um tripé, uma mira telescópica de 10 vezes e um gatilho, algo completamente desconhecido para eles. Quando Orochimaru afirmou que poderia atingir alvos a 1000 metros de distância, os Uchiha ficaram em dúvida. No entanto, suas dúvidas foram rapidamente dissipadas quando ele mirou em uma árvore a 800 metros de distância e a acertou com precisão impecável. 1 hora antes, Orochimaru abriu a caixa, revelando vários itens longos e polidos, diferentes de qualquer ferramenta ninja que eles já tinham encontrado. Isto começou Orochimaru segurando um dos objetos, é um rifle de precisão, projetado para ataques de precisão de longo alcance. A sala ficou em silêncio, atordoada, enquanto os membros Uchiha olhavam para a arma em comum. O que é isso? Fugaku perguntou, seu Sharingan ativado enquanto ele tentava compreender o que estava vendo. Orochimaru sorriu. Com isso, você será capaz de eliminar os mestres de marionetes do inimigo à distância antes que eles possam reagir. Ele então demonstrou como mirar e ajustar a mira. Seu Sharingan aumentará sua precisão. Este rifle foi modificado especificamente para uso ninja, permitindo que você atire em alvos silenciosamente e efetivamente de distâncias extremas. Os Uchiha assistiram com admiração enquanto Orochimaru demonstrava as capacidades do rifle. Nós nos dividiremos em 2 times de snipers de 10, Orochimaru continuou. Com essas armas e seu Sharingan, nós neutralizaremos os mestres de marionetes de longe. Quando o inimigo perceber o que está acontecendo, seu exército de marionetes estará severamente enfraquecido. Os olhos de Fugaku se arregalaram quando o potencial total do plano se tornou claro para ele. Isso pode realmente funcionar. Agora deitados na chuva, derrubando mestres de marionetes inimigos a distâncias extremas, eles perceberam o quão poderosa essa arma era. O Shihadan disse, sua voz baixa, mas séria. Como Orochimaru chamou essa coisa mesmo? Um rifle de precisão, respondeu Uchiha Shin, ajustando sua mira. Ah, que nome apropriado. Certo, chega de conversa, Uchiha Fugaku interrompeu. Foque na missão. Precisamos derrubar o máximo possível deles antes que percebam o que está acontecendo. Entendido, responderam os outros em uníssono. Lembre-se, Fugaku acrescentou sua voz firme. No momento em que o inimigo se revelar, bang! Ele observou através de sua mira enquanto outro mestre de marionetes ninja da areia caía no chão, um tiro na cabeça perfeito. Nós atacamos. Capítulo 122. Rifles de precisão. Sim, as armas em suas mãos eram rifles de precisão avançados. Não vou entrar em detalhes sobre as especificações do modelo. Se eu entrasse, isso poderia levar a algumas perguntas indesejáveis. O que você precisa saber é isto. O receptor é feito de liga de alumínio, e a coronha é feita de plástico de alta resistência, dividida em 2 seções e parafusada no receptor. A frente da coronha é equipada com um bipé ajustável para estabilidade. O cano em si é de aço inoxidável, com cerca de 660 mm de comprimento, e é parafusado na frente do receptor extra longo, permitindo que ele flutue livremente dentro da coronha. Este rifle tem uma vida útil de cerca de 5.000 tiros, garantindo precisão ao longo do tempo. Este rifle não era qualquer arma de fogo, era uma evolução tecnológica, uma arma de alta potência derivada da pesquisa de Orochimaru sobre armamento avançado. O problema com pistolas comuns, mesmo aquelas como a Águia do Deserto, é que seu alcance efetivo é de apenas 50 a 200 metros, na melhor das hipóteses. Um alcance tão limitado é praticamente inútil no mundo dos ninjas. Quando os shinobi entram em batalha, eles geralmente têm ninjas sensoriais com eles, que podem detectar inimigos a mais de 100 metros de distância, se não mais. Os ninjas também tendem a manter uma distância considerável durante o combate, tornando ataques furtivos com uma pistola quase impossíveis. Em uma luta direta, a utilidade de uma pistola diminui ainda mais. Contra um ninja bem treinado, kunai e etiquetas explosivas são muito mais eficazes. Então, quando Orochimaru desbloqueou a tecnologia de armas, ele não perdeu tempo criando armas de fogo convencionais. Em vez disso, ele foi direto para o Rifle Sniper, uma arma capaz de eliminar alvos a mais de 1 km de distância. Alguns modelos de Rifles Sniper têm até mesmo um alcance efetivo superior a 2.000 metros. Para colocar isso em perspectiva, a maioria das pessoas não consegue nem enxergar claramente além de 1.000 metros. Até mesmo o Byakugan do clã Hyuga, conhecido por seu extraordinário alcance de visão, é limitado a cerca de 1 km quando totalmente focado. Agora, imagine uma arma capaz de eliminar inimigos de tal distância, uma vantagem incrível no campo de batalha. Orochimaru não era um estrategista militar por profissão, mas como jounin experiente, ele comandou inúmeras operações de pequena escala. E ele sabia como planejar. Ao desenvolver este rifle de precisão, ele já havia decidido quem o empunharia: o clã Uchiha. Por que os Uchiha? A resposta era simples. O Sharingan dos Uchiha não só permitiu que eles copiassem instantaneamente os movimentos de Orochimaru e aprendessem a operar o rifle com precisão,
mas também aumentou sua capacidade de prever ações inimigas através da mira. Sua percepção visual aumentada permitiu que eles compensassem variáveis como chuva, direção do vento e até mesmo resistência do ar, fatores que normalmente afetariam a trajetória de uma bala. Em essência, os Uchiha eram os atiradores de elite perfeitos. O Sharingan deles oferecia capacidades de aprendizado e previsão superiores, tornando-os muito mais eficazes em combate de longo alcance do que até mesmo o clã Hyuga. E os fones de ouvido sem fio? Eles eram apenas mais um avanço tecnológico. O Kakashi original usou equipamento semelhante mais tarde, mas isso foi 50 anos antes de seu tempo. Nos dias atuais do 30º ano de Konoha, as comunicações sem fio não tinham sido totalmente desenvolvidas, pelo menos, não por mais ninguém. Mas comparado ao poder absoluto do rifle de precisão, a importância da comunicação sem fio era apenas um pequeno detalhe. Droga! Não há sinais das forças de Konoha por perto. O que está acontecendo? Como nosso capitão foi morto daquele jeito? A trajetória parece que o ataque veio de um ângulo de 45 graus para nordeste. Goji, o jovem ninja da areia, fechou os olhos e se forçou a se acalmar. Ele se lembrou do momento exato em que o capitão Po caiu, seu corpo caindo sem vida no chão. O ataque definitivamente veio do nordeste. Não havia dúvida sobre isso. O quê? O nordeste? Ecoou um dos outros ninja da areia, sua voz cheia de descrença. Ele espiou hesitantemente naquela direção, mas não viu nada através das árvores encharcadas pela chuva. Você está brincando? Não tem ninguém lá, certo? De jeito nenhum, murmurou outro ninja com a dúvida surgindo em sua voz. Eles poderiam estar no topo daquela montanha? Sugeriu um dos ninjas da areia, apontando para um pico distante. O grupo trocou olhares inquietos, então cautelosamente colocou suas cabeças para fora para ter uma visão melhor. Da posição deles, a montanha parecia impossivelmente distante. Você está falando sério? São pelo menos 800 metros. Não tem como alguém nos atingir daquela distância. É impossível. No entanto, apesar da descrença, eles não podiam negar o que tinham acabado de testemunhar. Seu capitão tinha caído em um instante, de um ataque que eles nem conseguiam ver chegando. Se alguém realmente os tinha atirado de tão longe, então... Precisamos recuar, disse finalmente um dos ninjas da areia. Sim, precisamos informar os outros times, outro concordou. Konoha tem algum tipo de ataque de longo alcance. Não podemos ficar aqui. Concordo. Vamos recuar. Bang, bang, bang. De repente, bombas de fumaça explodiram ao redor deles, enchendo o cânion com uma névoa espessa e branca. Aproveitando a cobertura, os ninjas da areia restantes rapidamente agarraram seus companheiros caídos e desapareceram na névoa. Jogada inteligente, Orochimaru murmurou de seu ponto de vista na montanha, observando através de um telescópio monocular enquanto os ninjas da areia recuavam para a névoa. Ele estava usando uma capa de chuva, a água escorria em riachos enquanto a chuva continuava a cair. Eles sabiam como recuar rapidamente e até usaram bombas de fumaça para atrapalhar nossa visão, Orochimaru acrescentou, com um toque de aprovação em sua voz. Ainda assim, um resultado sólido. Nós derrubamos 7 ou 8 mestres de marionetes sem perder um único soldado. Jiraiya, parado ao lado dele com seu próprio monocular, sorriu. E essas são apenas as mortes do nosso esquadrão. Quem sabe quantos o time de Sakuma eliminou? Tsunade, observando a cena se desenrolar, ainda parecia um pouco atordoada. Tenho que admitir, essa coisa funciona melhor do que eu jamais imaginei. Orochimaru, essa foi uma ideia brilhante. Até Jiraiya, que normalmente não tinha muita paciência para as excentricidades de Orochimaru, teve que ceder. Você está certa, Tsunade. No começo, pensei que Orochimaru estava louco, mas agora? Isso é genial. A ideia de atirar em inimigos a 800 metros de distância era algo que nenhum deles jamais havia considerado possível. Estava bem além do alcance normal de combate para a maioria dos ninjas. Na verdade, a maioria dos ninjas sensores nem seria capaz de detectar um inimigo daquela distância, tornando quase impossível para eles responderem a tempo. E a melhor parte? O inimigo não tinha ideia de onde os ataques estavam vindo. Quando descobriram, ou já estavam mortos ou os atiradores de Konoha tinham se realocado, tornando qualquer contra-ataque inútil. Jiraiya e Tsunade trocaram olhares, ambos cheios de uma mistura de admiração e espanto. Orochimaru sempre foi um gênio, mas dessa vez, ele realmente se superou. Seu pensamento estratégico, combinado com seu conhecimento científico, deram a Konoha uma vantagem significativa na guerra. Você realmente sabe como pegar atalhos, não é? Jiraiya riu. Capítulo 123. O ninja da areia provavelmente terá dor de cabeça por um longo tempo depois disso. Tsunade comentou. Se você não consegue nem ver seu inimigo, você é o primeiro a morrer. Qualquer um nessa situação seria extremamente cauteloso durante seu próximo ataque. Não só por um longo tempo, Orochimaru acrescentou, um sorriso frio se formando em seus lábios. Eles hesitarão em fazer qualquer movimento até que criem uma contra-estratégia sólida. Mas primeiro vamos acabar com o resto do esquadrão de marionetes deles e garantir que eles nunca se esqueçam. Com isso, Orochimaru pressionou a mão no ouvido, ativando seu comunicador sem fio. Inuzuka Tsumugi, Uchiha Fugaku, peguem seus times e se encontrem no ponto designado. Entendido. Veio a resposta rápida de Fugaku. Entendido. Tsumugi confirmou. Svi. Orochimaru saltou montanha abaixo, liderando seu time em direção à ação. Suas táticas eram diretas. Ele dividiu os 28 ninjas em 2 esquadrões.
Cada esquadrão tinha 8 Uchiha com Sharingan ativado, operando em pares como atiradores. Um membro dos clãs Aburame, Hyuga e Inuzuka forneceu reconhecimento e suporte sensorial, enquanto Orochimaru, Jiraiya e Tsunade garantiram que qualquer inimigo que chegasse muito perto seria rapidamente eliminado. O outro time, liderado por Ataque Sakumo, seguiu o mesmo padrão. É preciso dizer que os ninjas tinham uma capacidade incrível de aprendizado, particularmente o clã Uchiha, cuja aptidão para dominar rapidamente novas técnicas era quase ridícula. Eles não precisavam ser ensinados a lutar ou a se esgueirar. Essas eram habilidades ninja básicas. Tudo o que eles tinham que fazer era aprender a operar os rifles de precisão, e o Sharingan tornava esse processo muito mais rápido. Elementos como direção do vento, impacto climático e trajetória de balas normalmente eram complicados, mas com o Sharingan, os Uchiha conseguiam entender essas nuances depois de apenas alguns tiros, permitindo-lhes fazer ataques cada vez mais precisos. Enquanto corria pela floresta, Jiraiya falou de repente, seu tom sério. Orochimaru, esta arma é impressionante, mas tem algumas fraquezas claras. Como um ninja altamente habilidoso, era natural para Jiraiya analisar novas táticas e pensar em contra-ataques. Ele estava pensando sobre as potenciais desvantagens dessa nova arma desde a primeira emboscada. Orochimaru assentiu em concordância. Claro, contra shinobi comuns é mortal, mas contra ninjas mais experientes há de fato limitações. Depois de alguns usos, o inimigo se adaptará. Jiraiya franziu a testa enquanto pensava. Exatamente. Essa coisa só é útil para emboscadas. Você precisa de uma linha de visão clara e conhecimento prévio da posição do inimigo. Se o terreno tiver muitos obstáculos, os atiradores não terão tempo para mirar, especialmente com a rapidez com que nós ninjas podemos nos mover. Adicione o fato de que os ninjas podem usar bombas de fumaça ou clones para confundir seus atacantes, e bem, o rifle não permanecerá tão eficaz por muito tempo. Orochimaru assentiu novamente. É por isso que só podemos usar essa vantagem mais algumas vezes antes que o ninja da areia descubra uma estratégia para combatê-la. Nos dias seguintes, as equipes de Orochimaru e Ataque Sakumo continuaram a emboscar as forças dos ninja da areia que entraram na Terra da Chuva. O inimigo não conseguia ver de onde vinham os ataques, levando a várias baixas. O combate de longo alcance causou caos nas fileiras dos ninja da areia, e rumores se espalharam entre suas forças sobre uma nova arma mortal que Konoha estava usando, uma que tinha alcance e letalidade sem precedentes. Circularam rumores de que Konoha havia desenvolvido algum tipo de super-arma, que lhes permitia matar além do alcance normal de combate. Como resultado, os ninja da areia ficaram hesitantes em se envolver em áreas abertas com linhas de visão claras, pois esses lugares provaram ser armadilhas mortais. De onde Orochimaru tirou os locais para essas emboscadas? 3 das principais rotas de ataque foram fornecidas pelo terceiro Hokage, enquanto as outras foram descobertas através das habilidades perceptivas de suas equipes de reconhecimento. Na fronteira da Terra do Vento, na base militar dos ninjas da areia, a atmosfera era tensa. Do lado de fora da tenda de comando, os corpos dos ninjas da areia caídos estavam em fileiras organizadas, cada um deles vítima dos atiradores invisíveis de Konoha. O terceiro Kazekage, amplamente conhecido como o Kazekage mais forte da história, estava entre eles, sua expressão sombria. Sua frustração era palpável. Ele nem tinha visto o inimigo, mas muitos de seus homens tinham morrido. Isso é absurdo. Ele rosnou. Já estive em inúmeros campos de batalha, mas nunca em um tão estranho quanto esse. Parece que Konoha desenvolveu uma nova arma, disse uma mulher de meia idade ao lado dele, seu tom igualmente solene. Ela estava vestida com um robe e segurava uma bala na mão, inspecionando-a cuidadosamente. O terceiro Kazekage estreitou os olhos. Com o movimento de seu pulso, a bala foi puxada da mão dela e flutuou no ar na frente dele, mantida no lugar por sua técnica de liberação magnética. Depois de examiná-la por um momento, ele a lançou voando em direção a um monte próximo, onde atingiu com um leve estalo. O Kazekage franziu a testa profundamente. Com minha liberação magnética posso controlar sua trajetória, mas o poder de impacto é mínimo. Esse tipo de coisa só pode penetrar em curto alcance. Para matar em longo alcance, tem que estar a menos de 200 metros. Mas os relatórios dizem que esses ataques estão acontecendo a pelo menos 800 metros. A mulher ao lado dele, Chiyo, assentiu em concordância. Ela era uma das anciãs mais respeitadas de Sunagakure, uma mestre de marionetes de primeira linha e avó de Sasori da Areia Vermelha. Sim, a distância e o poder não combinam, disse Chiyo pensativamente. Mas além da arma, há algo ainda mais preocupante. O terceiro Kazekage virou-se para ela, sentindo o peso de suas palavras. O que você quer dizer? A expressão de Chiyo escureceu. É a velocidade da resposta médica de Konoha. Vários dos nossos batedores relataram que até mesmo ninjas de Konoha gravemente feridos estavam de volta à ação em minutos, não dias. Suas capacidades de cura parecem muito além do que já encontramos antes. A única vez que vi algo assim foi com o primeiro Hokage. Os olhos do terceiro Kazekage brilharam friamente com a menção do lendário Senju Hashirama. Você está dizendo que Konoha desenvolveu um método similar às habilidades de cura do primeiro Hokage? Chiyo assentiu gravemente. É possível. Combinar esse tipo de poder regenerativo com essa nova arma é um desenvolvimento preocupante. O terceiro Kazekage cerrou os punhos. Se isso for verdade, Konoha pode representar uma ameaça ainda maior do que antecipamos. Capítulo 124.
O terceiro Kazekage não era um tolo. Ele entendeu completamente as implicações do que Chiyo estava sugerindo. Cada vila se engajou em pesquisas, sejam armas, remédios secretos ou artes proibidas. Até mesmo as nações menores participaram dessa corrida armamentista. Até agora, o equilíbrio de poder tinha sido relativamente equilibrado. Uma vila pode ter ninjas mais talentosos, outra um número maior de técnicas proibidas, mas todas elas tinham ferramentas semelhantes à disposição. Uma besta com cauda aqui, uma técnica secreta ali, cada vila tinha algo para combater a outra. Mas agora, as coisas estavam mudando. As inovações de Konoha, super habilidades de cura e armas de longo alcance ameaçavam perturbar esse equilíbrio completamente. Se Konoha continuasse nesse caminho, as outras vilas se viriam cada vez mais superadas, com suas baixas aumentando enquanto as de Konoha permaneciam mínimas. Resumindo, se essa tendência continuasse, o poder militar de Konoha cresceria descontroladamente, e vilas como Suna poderiam eventualmente ser engolidas. Eu costumava acreditar que o terceiro Hokage realmente buscava a coexistência pacífica entre as vilas. O terceiro Kazekage refletiu, seu tom sombrio. Agora parece que eles estavam planejando outra coisa o tempo todo. Chiyo, com uma expressão neutra, respondeu, pode ser, mas mesmo que você seja o Kazekage, deixe-me lembrá-lo. Não há necessidade de se apressar em uma aliança com as outras aldeias para resolver isso. Sem esperar por uma resposta, Chiyo se virou e saiu da tenda, deixando o terceiro Kazekage perdido em pensamentos. Ele sabia exatamente o que Chiyo queria dizer. Agora mesmo, Suna não era a única vila lutando na Terra da Chuva. As outras nações, como o País da Terra, ainda não tinham experimentado o peso total das novas táticas de Konoha. E por que ele deveria sair do seu caminho para avisá-los? O País da Terra ainda era um inimigo de Suna, afinal. O terceiro Kazekage não era ingênuo. Seu plano era simples, retirar suas forças por enquanto e deixar o País da Terra enfrentar o peso das novas forças de Konoha. Se ele tivesse sorte, os dois enfraqueceriam um ao outro. Se eles lutassem até um impasse, Suna poderia atacar para reivindicar os despojos. E mesmo que não fizessem, enquanto o País da Terra sofresse perdas e sentisse a ameaça iminente do poder de Konoha, eles provavelmente chegariam às mesmas conclusões que ele. Ele não tinha intenção de avisá-los sobre as táticas de Konoha. Deixe-os descobrir do jeito mais difícil. Enquanto isso, as forças de Konoha estavam animadas. Eles tinham conseguido uma grande vitória contra os ninja da areia, e muitos dos esquadrões tinham retornado aos seus respectivos acampamentos, ansiosos para descansar e se reagrupar. A fronteira de Konoha era vasta, e cada seção tinha seu próprio acampamento para retornar. Haha, deixa eu te contar. Um dos membros do clã Uchiha se gabou em voz alta. Em apenas esses 7 ou 8 dias, eu derrotei 17 ninjas da areia sozinho. Eles nem me viram chegando. 17? Você é incrível. Outro ninja respondeu, claramente impressionado. Uau, isso não é pouca coisa, alguém acrescentou. Até ninjas de nível Jounin. O Uchiha sorriu orgulhosamente. O que posso dizer? Meu Sharingan é um 3 Tomoe agora. Posso ler seus movimentos antes mesmo que eles os façam. Uma vez que eu previ seu próximo movimento. Bum, um tiro, e eles estão prontos. TSK, outro Uchiha interrompeu, é só isso. 17? Eu tirei 19 e nem mencionei. Ah? Você está tentando dizer que é melhor que eu? O primeiro Uchiha retrucou meio brincando, mas com um toque competitivo. 19 é mais que 17, não é? Respondeu o outro presunçosamente. Uchiha Hetsu, você quer competir comigo? Por que não? Em que estamos apostando? 1.200 metros. Você tem coragem? Se eu não ouso, quem ousa? Os dois Uchiha estavam se preparando para um desafio quando Orochimaru entrou na tenda. Imediatamente a atmosfera mudou. A conversa morreu e os Uchiha, antes barulhentos e convencidos, ficaram quietos, suas atitudes arrogantes desaparecendo. Embora os Uchiha não gostassem particularmente de Orochimaru, eles passaram a respeitá-lo nos últimos dias. Sua força em batalha era inegável e, mais importante, seu comando e destreza tática os levaram à vitória após vitória. Ninguém sofreu ferimentos graves durante as missões de sniper, e a taxa de sucesso de suas emboscadas foi extraordinária. E então havia a questão das armas em si. Os rifles de precisão tinham superado suas expectativas. Nenhum deles havia previsto que um pedaço de metal de aparência simples, usando balas impulsionadas por pólvora, pudesse atingir tal alcance e poder. Imagino que todos vocês já sejam proficientes em desmontar e remontar armas. Orochimaru perguntou, sua voz calma, mas autoritária. Os Uchihas assentiram, sentindo onde isso iria dar. Ótimo. Agora desmonte seus rifles, coloque-os em seus estojos e devolva-os para mim. Orochimaru estendeu a mão em expectativa. Havia cerca de 30 ou 40 pessoas na tenda, 8 das quais faziam parte do time original de Orochimaru. Ao ouvir suas palavras, os Uchiha ficaram visivelmente relutantes. Lord Orochimaru, Uchiha Hetsu falou, claramente hesitante. Eu sinto que essa arma realmente combina comigo. Concordo, outro Uchiha, Akihara, concordou. É seguro, eficaz, combinado com o Sharingan, é perfeito para derrotar inimigos à distância. E daí? Orochimaru perguntou, seu tom neutro. Então, acho que devemos continuar a usá-los em batalhas futuras, disse Hetsu, reunindo coragem para defender seu argumento. Orochimaru estreitou os olhos, sua expressão ilegível. Você está se recusando a devolvê-los? Os Uchiha permaneceram em silêncio, seus rostos revelando sua relutância em se desfazer das armas.
Eu nunca disse que elas eram suas, afirmou Orochimaru com firmeza. Os Uchiha pareciam estranhos, seu silêncio confirmando a suspeita de Orochimaru. Eu entendo que você se apegou a eles, Orochimaru disse, sua voz suavizando um pouco. Mas isso não é uma negociação. Ele fez uma pausa, deixando que suas palavras fossem absorvidas. Não tenho intenção de produzir essas armas em massa ou distribuí-las amplamente. Uma vez que essas ferramentas caiam nas mãos do inimigo, elas eventualmente serão replicadas. Você sabe tão bem quanto eu quão rápido os shinobi podem fazer engenharia reversa em algo assim que colocam as mãos nele. Se isso acontecer, seremos nós que enfrentaremos a ameaça dessas armas. Mas, Hetsu começou, mas Orochimaru o interrompeu. Sem mas. Isto é uma ordem. Capítulo 125. Orochimaru não perdeu tempo debatendo com os membros do clã Uchiha. Uma vez que ele deu a ordem, o assunto foi resolvido. Apesar de seu orgulho notório e dos atritos ocasionais com a vila, o clã Uchiha não era tão rebelde a ponto de ousar desafiar uma ordem direta, especialmente no campo de batalha. Frustrado, mas obediente, Uchiha Fugaku liderou pelo exemplo. Ele começou a desmontar o rifle meticulosamente, assim como Orochimaru havia instruído. O resto dos Uchiha seguiram o exemplo, embora a contragosto. Eles limparam as armas, aplicaram o óleo protetor que Orochimaru havia fornecido e embalaram as peças desmontadas de volta em seus respectivos estojos. E não se esqueçam dos fones de ouvido e das balas restantes, Orochimaru acrescentou. Eu dei a cada um de vocês 50 balas. A julgar pela ação desses últimos dias, vocês devem ter bastante sobrando. Os membros Uchiha trocaram olhares, todos pensando a mesma coisa. Por que Orochimaru é tão mesquinho? Mas eles guardaram seus pensamentos para si mesmos, empacotaram o equipamento e devolveram tudo. Orochimaru pegou os rifles e partiu para a tenda de comando sem dizer mais nada. Mais tarde naquela noite, Atake Sakumo chegou à tenda. Ele também estava carregando algumas malas. Orochimaru, eu tenho que dizer, essa coisa que você criou é impressionante. Realmente impressionante. Sakumo disse, sua voz cheia de admiração. Os últimos dias foram reveladores para ele. Atirar no inimigo de longa distância sem nem ser detectado alterou significativamente a dinâmica do campo de batalha. Com um sorriso casual, Orochimaru respondeu, parece que você teve uma missão fácil, Sakumo. Sakumo riu, não é só fácil, é quase chato. E a propósito, pare de me chamar de senhor. É estranho ouvir isso de você. Apesar da patente de Orochimaru ser tecnicamente mais alta nessa configuração militar, Sakumo não era de formalidades. Orochimaru ignorou o comentário, mais focado na tarefa em questão. Tudo bem, voltando aos negócios. Com base nas informações dos últimos dias, parece que os ninjas da areia recuaram temporariamente. Mas não baixe a guarda. Ainda há os ninjas de Iva para lidar. Claro, respondeu Sakumo. Ah, e aqui estão os rifles que peguei emprestado de você. Sakumo puxou um pergaminho, invocando 4 estojos de armas e outros equipamentos, colocando-os cuidadosamente sobre a mesa. Segui suas instruções e os limpei e protegi conforme necessário, acrescentou. Obrigado, Orochimaru disse, assentindo enquanto os pegava de volta. Ele então pegou um grande pergaminho que havia colocado no canto da tenda antes e convocou uma pequena caixa de ferro. Sakumo riu quando viu a caixa aparecer. Ele se divertiu no começo quando Orochimaru guardou algo tão pequeno em um pergaminho tão grande. Mas depois de passar mais tempo com Orochimaru, ele entendeu rapidamente. A caixa de ferro continha todos os pergaminhos espaciais de Orochimaru, usados para armazenar vários itens. E como um pergaminho espacial não podia ser armazenado dentro de outro, Orochimaru não teve escolha a não ser carregar o pergaminho grande que abrigava todos os menores. Claramente, Orochimaru tinha muitas outras ferramentas e dispositivos armazenados naquele pergaminho, embora Sakumo só pudesse imaginar o que poderiam ser. Enquanto isso, de volta a Konoha, o terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen, estava sentado em seu escritório, lendo o último relatório de batalha. Uma arma especializada? Capaz de matar inimigos a mais de 1000 metros de distância? Ele piscou incrédulo, pensando inicialmente que era algum tipo de piada. Mas as descrições detalhadas e o detalhamento tático deixaram claro, isso era real. Sua primeira reação não foi de excitação pela engenhosidade de Orochimaru. Em vez disso, sua mente rapidamente foi para um lugar mais cauteloso. Por que Orochimaru desenvolveu tal arma sem me informar? O que ele realmente está tramando? No entanto, conforme ele continuou lendo e viu a explicação de Tsunade detalhando como Orochimaru havia tropeçado nessa tecnologia e a refinado durante a missão, a preocupação de Hiruzen diminuiu. Hiruzen tinha visto muita coisa em seus anos, e sabia que Orochimaru tinha uma curiosidade insaciável por todas as coisas, especialmente novas tecnologias ou técnicas. Ele conseguia entender como Orochimaru poderia ter encontrado tal arma em suas viagens e se tornado fascinado o suficiente para desenvolvê-la ainda mais. Ainda assim, como Hokage e professor de Orochimaru, o terceiro Hokage não conseguia deixar de se sentir desconfortável. Criar armas em segredo, mesmo que para o benefício da vila, era uma ladeira escorregadia. Ele não queria que Orochimaru seguisse um caminho que pudesse levá-lo ao erro. Não posso negar suas contribuições, Hiruzen murmurou para si mesmo, mas espero que você não esteja caminhando por um caminho perigoso. Do outro lado da vila, Danzo teve uma reação diferente ao receber notícias da arma. Onde Hiruzen viu perigo potencial, Danzo viu oportunidade. Ele não se importava com as motivações de Orochimaru.
Tudo o que sabia era que uma arma capaz de matar de distâncias tão longas poderia ser incrivelmente útil, especialmente para suas próprias operações secretas. Enquanto os superiores em Konoha ponderavam as implicações da arma de Orochimaru, a situação no campo de batalha permanecia tensa. Embora os ninja da areia tivessem recuado por enquanto, os Iva Ninja ainda estavam em jogo, e a guerra estava longe de acabar. Nas linhas de frente as coisas se acalmaram, e Orochimaru se viu em um raro momento de paz. Sentado sob uma grande árvore fora do acampamento, ele olhou para o céu noturno, perdido em pensamentos. Estava tranquilo aqui fora. As estrelas brilhavam intensamente, não afetadas pelo barulho e caos do mundo abaixo. O ar estava limpo, não contaminado por poluição, gases de escapamento ou poluição industrial. A clareza das estrelas era um contraste gritante com seu próprio mundo, onde tal beleza era frequentemente obscurecida. Se eu tivesse mais tempo, mais poder, Orochimaru pensou consigo mesmo, suspirando baixinho. Seria perfeito se eu pudesse me mover livremente, sem restrições. A verdade era que Orochimaru tinha grandes ambições, muito além do escopo desta guerra atual. Seus objetivos finais eram poder, conhecimento e algo mais elusivo, vida eterna. Ele não tinha vergonha de admitir, nem para si mesmo, porque ele não iria querer viver para sempre. Para Orochimaru, havia dois caminhos principais para alcançar a imortalidade. O primeiro era o método que ele já conhecia bem, o jutsu de reencarnação, que lhe permitia transferir sua alma para outro corpo. Mas essa técnica tinha suas desvantagens. O problema mais significativo era a rejeição que sua alma enfrentava ao ocupar um corpo incompatível, o que o forçaria a trocar de corpo com frequência. Com o tempo, isso enfraqueceria sua energia mental e potencialmente interromperia seu progresso. A segunda opção, e aquela em que Orochimaru estava mais interessado, era a fusão genética, especificamente fundindo seus genes com os de Otsutsuki Kaguya, o progenitor do chakra no mundo ninja. Se ele pudesse de alguma forma fundir seu corpo com o material genético de Kaguya, ele acreditava que poderia alcançar a verdadeira imortalidade sem nenhuma das desvantagens do jutsu de reencarnação. Capítulo 126. Fundindo os genes de Kaguya? Sim, era uma proposta arriscada, mas para Orochimaru, a recompensa potencial superava em muito o perigo. Para se fundir com os genes de Kaguya, a maneira mais direta seria libertá-la do selo. Mas Kaguya não era uma inimiga qualquer, ela era a ancestral do chakra, a verdadeira deusa do mundo ninja e uma força da natureza inigualável. Até mesmo o sábio dos 6 caminhos, seu próprio filho, não havia herdado completamente seu poder. Estava claro, libertar Kaguya poderia trazer consequências catastróficas para o mundo. No entanto, para Orochimaru, esse caminho parecia muito mais seguro do que mudar constantemente de corpo ou lidar com os problemas de correspondência de almas que atormentavam suas outras técnicas de imortalidade. A longevidade de Kaguya era inegável. Embora ela não fosse verdadeiramente imortal, ela viveu por milênios, talvez até dezenas de milhares de anos. Se Orochimaru pudesse fundir os genes dela com os dele, ele também ganharia a mesma expectativa de vida. E com uma expectativa de vida abrangendo milhares de anos, ele poderia dominar o mundo sem a necessidade constante de novos corpos. Quanto ao poder inimaginável de Kaguya, Orochimaru não estava particularmente preocupado. Ele acreditava que poderia cronometrar sua ressurreição perfeitamente, mantendo tudo sob controle. Afinal, o mundo ninja não era nada senão previsível, e Orochimaru tinha previsão suficiente para antecipar cada movimento. Contanto que ele jogasse suas cartas corretamente, mesmo sem os salvadores destinados como Naruto e Sasuke, ele acreditava que poderia inclinar a balança a seu favor. Mas tudo isso se baseava em um fato simples: ele precisava ser poderoso o suficiente primeiro. Enquanto seus pensamentos vagavam, uma voz familiar de repente quebrou o silêncio. Ei, o que você está pensando em ficar sentado aqui sozinho? Orochimaru sentiu a fragrância distinta de Tsunade quando ela se aproximou e sentou-se ao lado dele. Ela sorriu enquanto se inclinava para mais perto. Nada demais. Você terminou de preparar o antídoto? Tsunade sorriu confiantemente. Claro, já está pronto há algum tempo. Com minha habilidade de fazer um antídoto básico não é exatamente um trabalho difícil. Orochimaru riu levemente. Certo. Ele estava prestes a continuar, mas então sentiu Tsunade se encostar em seu ombro, fazendo-o parar. Embora Tsunade estivesse usando seu traje Jounin padrão, Orochimaru não conseguia ignorar a sensação única que vinha com sua presença. Orochimaru. Tem uma coisa que eu queria te perguntar. O que é? Tsunade hesitou por um momento, seu rosto levemente corado. Era raro vê-la tão tímida. Você não está interessado em mim? Não está interessado? Orochimaru levantou uma sobrancelha, fingindo não entender, embora soubesse muito bem para onde essa conversa estava indo. Você sabe o que quero dizer? Tsunade murmurou, seu rosto ficando mais vermelho a cada segundo. Orochimaru ficou em silêncio, olhando para ela. Pela primeira vez em algum tempo, Tsunade não estava exibindo sua ousadia habitual. Sua arrogância habitual pareceu desaparecer, substituída pela incerteza. Ela estava séria, isso estava claro. Você realmente não entendeu? Ela pressionou, claramente criando coragem para abordar algo que a incomodava há algum tempo. Orochimaru sabia o que ela queria dizer, é claro. Ele entendia os sentimentos dela. Ele estava longe da versão original de si mesmo que só via poder. Ele tinha passado a se importar com ela à sua maneira, mas sua mente estava sempre ocupada com ambições maiores. Tsunade continuou, sua voz mais baixa, mais vulnerável. Por quê? Porque você nunca fez um movimento? Você não se importa comigo desse jeito? Ou,
Ou é por causa de outra coisa? Por que somos tão familiares um com o outro? Ou talvez o que Jiraiya disse fosse verdade, que não estamos realmente juntos porque nada nunca aconteceu entre nós? Ela estava despejando todas as suas inseguranças agora, e estava claro que essas dúvidas a estavam corroendo por um tempo. Apesar de sua confiança externa, Tsunade ainda era uma mulher que ansiava pelo afeto e segurança que Orochimaru nunca havia dado completamente. Orochimaru estendeu a mão, tocando gentilmente o rosto dela com sua mão pálida. Você está pensando demais nas coisas, ele disse calmamente. É claro que estou interessado em você. Eu só não tinha tempo antes. Tsunade piscou, esperança cintilando em seus olhos. Então, você gosta de mim? Claro. O que você gosta em mim? Essa pergunta atingiu mais forte do que Orochimaru esperava. Ele não estava preparado para isso de forma alguma. Seu cérebro travou, sua mente se esforçando para encontrar as palavras certas. Ele não tinha pensado muito nisso, para ser honesto. Seria a aparência dela? A força dela? Ou talvez o fato de que ela sempre foi leal, sempre ao seu lado? A beleza e a figura de Tsunade eram inegáveis. A maioria dos homens a acharia atraente à primeira vista. Mas além disso, Orochimaru não tinha certeza. Tsunade, apesar de seu temperamento e vícios, sempre lhe mostrou um lado mais suave. Claro, ela era uma bebedora, uma jogadora e tinha um temperamento explosivo. Mas com ele, ela era gentil, solidária de maneiras que outros não conseguiam ser. Depois do que pareceu uma eternidade, Orochimaru finalmente respondeu, não acho que haja uma razão específica. Tsunade ficou momentaneamente atordoada com a resposta dele, mas então ela sorriu, um sorriso real e feliz. Gostei da sua resposta, Orochimaru, ela sussurrou, deitando a cabeça no ombro dele. Por um momento, o mundo pareceu desacelerar. Os dedos de Orochimaru distraidamente brincavam com o cabelo de Tsunade, uma silenciosa sensação de contentamento preenchendo o espaço entre eles. Mas aquele momento de paz não durou. É rude escutar, Jiraiya. Você não acha? A voz de Orochimaru cortou o silêncio, aguda e direta. Ouviu-se um farfalhar atrás da tenda e de fato, Jiraiya apareceu, coçando a cabeça timidamente. Haha. Desculpe. Eu não queria interromper seu momento romântico. Ele riu sem jeito, tentando disfarçar. A expressão de Tsunade imediatamente azedou. Jiraiya, o que você está fazendo? Seu nojento. Orochimaru a interrompeu. Não se preocupe com isso, Tsunade. Você sabe que Jiraiya sempre teve uma queda por você. Tsunade pescou surpresa antes de rir suavemente. Ah, certo. Jiraiya, eu já não te disse que isso nunca vai acontecer? Jiraiya jogou as mãos para cima, como se admitisse a derrota. Eu sei. Eu entendo. Você não precisa mais esfregar isso na cara. Eu prometo que não vou atrapalhar. Virando-se dramaticamente, Jiraiya começou a se afastar, tentando parecer indiferente. Mas havia algo em sua expressão que traía sua confiança habitual. Ele estava preparado para esse momento há anos, mas testemunhá-lo em primeira mão doeu mais do que ele esperava. Antes que ele pudesse sair completamente, Orochimaru gritou. Jiraiya, não vá ainda. Preciso falar com você sobre algo importante. O quê? O que foi? Jiraiya fez uma pausa, meio aliviado por ter uma desculpa para ficar. A voz de Orochimaru estava calma, mas séria. Quero falar com você sobre Senjutsu. Capítulo 127. A mudança repentina de Orochimaru na conversa deixou Tsunade e Jiraiya momentaneamente atordoados. Os dois não esperavam que ele trouxesse à tona Senjutsu, a antiga arte do treinamento do modo sábio. Senjutsu? Tsunade pescou, confusa. Não era um tópico que discutiam com frequência. Jiraiya franziu a testa levemente, ainda encostado na árvore. Orochimaru, por que o interesse repentino em técnicas de Sage? Orochimaru não perdeu o ritmo. Você não planeja ter essa discussão aqui em público, planeja? Jiraiya olhou ao redor, notando que a borda do acampamento estava vazia, mas ele entendeu o que Orochimaru quis dizer. Apesar da aparente solidão, não era o melhor lugar para discutir tais técnicas secretas. Com um suspiro, Jiraiya se afastou da árvore e se aproximou de Orochimaru, resignando-se à conversa. Tudo bem. Do que se trata? Orochimaru, como sempre, não perdeu tempo. Diga-me honestamente. Você já dominou o modo sábio? Houve uma breve hesitação de Jiraiya antes de ele dar um suspiro relutante. Bem, para ser honesto, ele coçou a parte de trás da cabeça desajeitadamente. Eu não o domino completamente. Ainda não, de qualquer forma. Orochimaru levantou uma sobrancelha, intrigado. Por que não? Jiraiya fez uma careta, claramente envergonhado de admitir suas deficiências na frente de seu velho amigo. É sobre o chakra. Eu não tenho o suficiente. Ele suspirou, percebendo que tinha que explicar. Veja bem, Senjutsu requer equilibrar seu próprio chakra com energia natural. Se você não tem chakra suficiente, é quase impossível manter a proporção correta de energia natural para chakra. Você acaba sendo sobrecarregado pela energia natural. Não há chakra suficiente? Orochimaru repetiu, um pouco surpreso. Jiraiya continuou com uma risada fraca. Estou trabalhando para aumentar minhas reservas de chakra há anos. E aquela poção que você me deu ajudou, Orochimaru, mas ainda não é o suficiente. Estou perto, mas ainda não cheguei lá. Enquanto Orochimaru ouvia, ele começou a juntar as informações. As técnicas ninja geralmente dependem de chakra, uma combinação de energia física e espiritual. No entanto, o chakra Senjutsu, que era usado no modo sábio, era formado pela absorção de energia natural do ambiente e pela mistura perfeita com o chakra de alguém.
Para atingir o modo sábio, o usuário tinha que manter um equilíbrio em que a energia natural representava 1/3 da mistura. Era um processo delicado. Muita energia natural, e o usuário perderia o controle, transformando-se em pedra. Pouca, e o modo sábio não poderia ser ativado. O equilíbrio tinha que ser perfeito, energia física, energia espiritual e energia natural em partes iguais. Para isso, uma grande reserva de chakra era necessária. Mesmo pequenas flutuações na proporção poderiam resultar em falha. Então é por isso que você não o dominou, Orochimaru murmurou, seus olhos se estreitando enquanto ele processava a informação. Ele agora entendia que sem uma reserva de chakra massiva, até mesmo o menor desequilíbrio entre a energia natural e o chakra pessoal poderia atrapalhar todo o processo, levando ao fracasso. Jiraiya, embora um ninja altamente capaz, não nasceu em um clã com reservas de chakra particularmente grandes como os Uzumaki ou Senju. Fazia sentido que Naruto, com seu vasto chakra, dominasse o modo sábio relativamente rápido comparado a Jiraiya, que lutou por anos. Depois de pensar por um momento, Orochimaru voltou seu olhar para Tsunade. E você, Tsunade? Por que não seguiu o modo sábio? Tsunade piscou claramente não esperando a pergunta. Bem, quando assinei o contrato com as lesmas, ouvi falar do modo sábio, mas não me senti adequada para isso. Então, nunca realmente fui atrás disso. Orochimaru franziu a testa. Não era adequado para isso? Existia realmente tal coisa? Afinal, ela era uma Senju, uma descendente do próprio Hashirama. Ela não deveria ter uma aptidão natural para técnicas tão poderosas? Ele se perguntou se era realmente sobre adequação, ou mais provavelmente o mesmo problema que Jiraiya enfrentava, chakra insuficiente. Talvez Tsunade tivesse se convencido desde o começo de que não era compatível com o modo sábio, quando, na realidade, o treinamento exigia mais chakra do que ela possuía. Tsunade, disse Orochimaru de repente, você pode invocar uma lesma da floresta Shikotsu e perguntar sobre o modo sábio deles? Tsunade levantou uma sobrancelha, confusa com o pedido. Você quer que eu pergunte às lesmas sobre o modo sábio? Sim, respondeu Orochimaru. Quero confirmar uma coisa. Tsunade não discutiu. Ela confiava em Orochimaru o suficiente para saber que ele não pediria para ela fazer isso sem um bom motivo. Então, sem mais hesitação, ela mordeu o polegar, formando uma série de selos de mão antes de bater a palma da mão no chão. Kushiyose no Jutsu. Uma nuvem de fumaça branca apareceu, revelando uma pequena lesma não maior que sua mão. Ela rastejou até seu braço, cumprimentando-a com sua voz gentil e doce. Olá, Tsunade-sama. Tsunade sorriu suavemente para a presença familiar. Katsuyu, preciso te perguntar uma coisa. Você pode me dizer como o modo sábio da floresta Shikotsu funciona? A pequena lesma hesitou, olhando para Orochimaru e Jiraiya, claramente cautelosa em discutir assuntos tão secretos na frente deles. Orochimaru, sentindo o desconforto da lesma, falou. Não se preocupe. Mesmo que você explique, não podemos aprender sem estar na própria floresta Shikotsu. A lesma considerou suas palavras por um momento, então finalmente respondeu. Muito bem, Tsunade-sama. O requisito para o modo sábio da floresta Shikotsu é que se deve possuir uma vasta quantidade de chakra, pelo menos 10 vezes o chakra que se tem atualmente. Só então se pode lidar com a energia natural. 10 vezes mais chakra do que eu tenho agora? Tsunade repetiu franzindo a testa. A lesma continuou, sim, e também é preciso usar um meio especial da floresta Shikotsu para sentir a energia natural. Semelhante a como sapos do Monte Myoku usam seu óleo de sapo. Orochimaru assentiu, agora entendendo. Então era tudo sobre volume de chakra, assim como eu suspeitava. Sem uma reserva de chakra grande o suficiente, era impossível controlar a energia natural adequadamente. É por isso que apenas certos indivíduos podiam realmente dominar o modo sábio. Aqueles sem as reservas de chakra necessárias falharam ou lutaram, assim como Jiraiya. Mas então, uma questão mais importante se formou em sua mente. E o primeiro Hokage, Senju Hashirama? Ele se virou para a lesma. Mais uma coisa, Katsuyu. O primeiro Hokage, Hashirama Senju, ele aprendeu seu modo sábio na floresta Shikotsu? Capítulo 128. Senjutsu é um estado onde se pode utilizar Sei de chakra. Seu poder supera em muito o do estado normal, às vezes várias vezes ou até dezenas de vezes, enquanto também concede habilidades sensoriais elevadas. A razão pela qual Orochimaru de repente mencionou Senjutsu foi que quando ele estava pensando em poder, uma questão crucial cruzou sua mente. Posso aprender o Senjutsu do primeiro Hokage? Era uma linha de pensamento razoável. O primeiro Hokage, Senju Hashirama, provavelmente utilizou a arte sábia da floresta Shikotsu. Se isso fosse verdade, não seria impossível para ele aprender as habilidades supremas do primeiro Hokage? Sim. Como esperado, as suspeitas de Orochimaru foram confirmadas quando a lesma da floresta Shikotsu respondeu diretamente. Era precisamente isso que Orochimaru havia antecipado. Em sua memória, havia 3 grandes lugares sagrados para Senjutsu: Monte Myoku, Caverna Rishi e Floresta Shikotsu. Embora a existência de Senjutsu deste último nunca tenha sido explicitamente mencionada, era bem sabido que Senju Hashirama era capaz disso. No entanto, nunca ficou claro de onde seus poderes de sábio se originaram. Dada a conexão de Hashirama com Tsunade, fazia sentido que sua arte sábia viesse da floresta Shikotsu. Mas então, o que ele deveria fazer agora? Pelo que ele lembrava de Jiraiya, Naruto, o primeiro Hokage e Kabuto usando o modo sábio, era evidente que os poderes dos 3 lugares sagrados eram bem diferentes.
Se a arte sábia do primeiro Hokage realmente veio da floresta Shikotsu, então algumas conclusões poderiam ser tiradas. Primeiro de tudo, as artes sábias de todos os 3 locais principais exigem uma quantidade enorme de chakra, isso é certo. E se o Senjutsu da floresta Shikotsu exige ainda mais chakra do que o Monte Myoku e a caverna Rishi, então estamos falando de um nível totalmente diferente. Além disso, a arte sábia da floresta Shikotsu provavelmente se inclina para o ataque físico e a regeneração. A parte da regeneração é óbvia, Hashirama era conhecido por suas habilidades de cura quase sobrenaturais. Quanto a ataques físicos, estamos falando de coisas como o portão Myojin e o enorme Buda de madeira com 1000 mãos. A arte sábia da caverna Rishi, por outro lado, foca em ataques baseados em energia e percepção sensorial. Habilidades de percepção não precisam de maiores explicações, e ataques baseados em energia incluem coisas como luz, som e ataques mentais. Quanto ao Monte Myoku, é uma abordagem equilibrada, abrangendo uma ampla gama de técnicas sem nenhuma força ou fraqueza específica. Considerando que os efeitos do Senjutsu diferem dependendo do local sagrado, qual é a causa raiz dessa diferença? É porque a energia natural que eles absorvem é diferente? Ou é simplesmente devido às técnicas em si? Se a energia natural absorvida variar, então é bem possível que aprender o Senjutsu de liberação de madeira do primeiro Hokage seja impossível para ele. Afinal, herdeiros de uma arte sábia raramente herdam os poderes de 2 locais diferentes. Mas se a energia natural for a mesma em todos os lugares, então não há razão para que ele não possa aprender o Senjutsu de liberação de madeira do primeiro Hokage. Enquanto ele dominar o Senjutsu da caverna Rishi, desenvolver técnicas de liberação de madeira pode ser apenas uma questão de esforço. Esqueça. Vamos mandar a lesma de volta por enquanto. Orochimaru acenou com a mão. Parecia que simplesmente ponderar o assunto não lhe daria uma resposta definitiva. Ele teria que testar por si mesmo mais tarde. Dizem que as artes sábias dos 3 lugares sagrados são extremamente difíceis de obter, especialmente para qualquer um que não esteja diretamente ligado a essas regiões. Mas para os 3, Jiraiya, Tsunade e ele mesmo, obter tais poderes não era um problema. Era tudo sobre as conexões certas. Orochimaru, o que exatamente você está planejando? Jiraiya pareceu desconfiado. Nada, só perguntando. Orochimaru respondeu casualmente. Sem mais explicações, ele pegou um pergaminho e invocou 4 poções, 2 verde claras e 2 verde escuras. Isto é, os olhos de Jiraiya brilharam. Tsunade também ficou surpresa. Ambos reconheceram as poções imediatamente. Orochimaru permaneceu calmo. Pegue-os. Use o verde claro primeiro, e depois de pelo menos um mês, use o verde escuro. Um de cada para vocês 2. Pode não ser o suficiente para Tsunade dominar o modo sábio, mas deve ser mais do que suficiente para você, Jiraiya, fazê-lo. Mas você não disse que o uso repetido dessas poções não teve efeito? Perguntou Jiraiya. Jiraiya, você não consegue perceber pela cor que são de graus diferentes? Tsunade revirou os olhos para ele. As poções anteriores eram verde claras. Agora havia 2 tipos, uma verde clara e uma verde escura. Deveria ter sido óbvio que elas eram diferentes. Claro, Jiraiya tinha notado isso. Ele só achou difícil de acreditar. Afinal, ele estava perto de dominar o modo sábio, mas seus níveis de chakra estavam muito baixos, dificultando manter o equilíbrio adequado com a energia natural. Mas como alguém como ele, cujos níveis de chakra já eram altos, poderia aumentá-los ainda mais? Através de puro treinamento? Ele sabia muito bem o quão lento era esse processo, especialmente depois de tentar a fórmula de aprimoramento genético anterior de Orochimaru. Ele percebeu o quão meticulosamente lento o método de treinamento normal era em comparação. Antes, aumentar seu chakra em até 30% levaria pelo menos 1 ou 2 anos, mesmo quando ele ainda estava em seu auge físico. Mas com a fórmula de Orochimaru, ele conseguiu isso em apenas 10 minutos. Não só isso, mas também acelerou sua taxa de crescimento de chakra avançando. Era uma velocidade que ele nunca imaginou ser possível. Desde então ele esperava que Orochimaru inventasse algo ainda mais avançado, algo que o poupasse de ter que passar horas treinando todos os dias. Afinal, depois que alguém experimenta a conveniência de andar de carro, não fica muito ansioso para voltar a caminhar longas distâncias, a menos que não tenha outra escolha. Mas Orochimaru ficou em silêncio por um longo tempo depois disso, e Jiraiya não quis insistir no assunto. E agora, do nada. Isso é incrível, Orochimaru. Jiraiya olhou para as 2 poções em suas mãos, ainda atordoado. Mas você relatou isso para a vila? Você acha que eu tenho tempo para fazer isso? Orochimaru respondeu com uma pergunta. E mesmo se eu tivesse, não faria diferença. Por que não? Porque existem apenas alguns desses. Orochimaru não se importou em explicar mais. Ele sempre achou tedioso explicar a origem dessas coisas. Então, ele simplesmente culpou a escassez de materiais raros. E sinceramente, alguns dos ingredientes crus eram incrivelmente difíceis de encontrar. Orochimaru não estava mentindo. Além disso, em Konoha, compartilhar ou não suas descobertas pessoais é algo totalmente voluntário. Afinal, essa tecnologia não foi desenvolvida usando os recursos da aldeia. Não importa o quão poderosa Konoha seja, eles não podem forçar alguém a entregar sua pesquisa científica, certo? Assim como os clãs não precisam revelar suas técnicas secretas. Se Orochimaru decidisse não compartilhar essas tecnologias, ninguém poderia fazer nada a respeito.
Jiraiya entendeu isso. Ele só perguntou por reflexo, mas depois de ouvir a explicação de Orochimaru, ele deixou o assunto de lado. De qualquer forma, sua atenção rapidamente voltou-se para as duas poções em suas mãos, e até mesmo a dor de seu recente desgosto foi momentaneamente esquecida. Ele voltou para sua tenda com um largo sorriso no rosto. Hahaha, Orochimaru é um gênio. Faz tanto tempo que não vejo e ele nunca decepciona. Se esta poção aumentar meu chakra em 30%, ou melhor, se ela aumentar em apenas 20%, eu definitivamente conseguirei dominar o modo sábio. Resmungando animadamente para si mesmo, Jiraiya preparou habilmente a poção para uso. Mas algo parecia errado. Espere um minuto. Essa coisa não elimina impurezas do corpo? Não tem como eu fazer isso dentro da minha barraca. Com esse pensamento, ele rapidamente pegou a poção e correu em direção ao rio perto do acampamento. 10 minutos depois. O quê? Um aumento de 60%? Jiraiya ficou completamente chocado. Capítulo 129. O coração de Jiraiya estava cheio de descrença. Meu chakra pode realmente aumentar em 60% neste ponto? O efeito desta poção era pelo menos 5 vezes mais potente que a anterior. Ele se lembrava de quanto chakra tinha quando usou a primeira poção. Naquela época, ele tinha significativamente menos chakra do que agora. Um aumento de 60% não era apenas um aumento simples, era exponencial. Ao perceber isso, Jiraiya se viu olhando para a poção mais escura que ainda estava em sua mão. Se a poção verde clara fosse tão poderosa, o que a verde escura faria? Mas ele não podia se preocupar com isso ainda. Agora, dominar o modo sábio era sua maior prioridade. Com esse pensamento, Jiraiya lavou-se, vestiu-se e voltou para sua pequena e isolada tenda. Depois de fazer alguns preparativos, ele juntou as mãos, reunindo seu chakra. 20 minutos depois, 2 pequenos sapos apareceram em seus ombros, um empoleirado à esquerda e o outro à direita. Pequeno Jiraiya, por que você nos chamou tão tarde? Estávamos prestes a cochilar. O que houve? Isso não podia esperar até de manhã? Jiraiya ignorou as reclamações deles, sorrindo. Não é hora para isso. Você não vê? Espera. Você finalmente fez isso? O sapo da esquerda perguntou, arregalando os olhos. Você ainda estava com dificuldades da última vez. O que mudou? O outro entrou na conversa. É uma longa história, disse Jiraiya, incapaz de reprimir sua excitação. Eu explicarei tudo quando voltarmos ao Monte Mimboku. Com isso, os 2 pequenos sapos trocaram um olhar, assentiram e desapareceram em uma nuvem de fumaça branca. Um momento depois, o próprio Jiraiya desapareceu de sua tenda. Enquanto isso, Orochimaru estava completamente inconsciente do progresso de Jiraiya. Ele não tinha ideia de quanto o chakra de Jiraiya havia aumentado. Para Orochimaru, isso não era realmente grande coisa. Para a maioria dos shinobi, dobrar seu chakra seria como um salto incrível em poder. Mas para aqueles com constituições especiais ou reservas massivas de chakra, tal aumento era relativamente insignificante. Tome Naruto, por exemplo. Dizem que suas reservas de chakra são 100 vezes maiores que as de Kakashi. Mesmo sem levar em conta o chakra usado para suprimir a Kyuubi, Naruto ainda tinha cerca de 4 vezes mais chakra que Kakashi. Em outras palavras, mesmo que Naruto perdesse 96% de seu chakra, ele ainda teria mais que o suficiente para superar Kakashi nesse quesito. Então, quando Orochimaru pensava em números como duplicar ou triplicar os níveis de chakra, eles não significavam muito para ele. Ele também teorizou que, embora aprimoramentos genéticos pudessem aumentar o chakra ou as habilidades físicas de um indivíduo, havia limites. Os genes de uma pessoa ainda eram amplamente determinados por sua linhagem. Os genes de um ninja comum, mesmo após o aprimoramento, ainda pertenceriam a uma pessoa comum. Tudo que essa melhoria fez foi elevar a linha de base. Mas quando comparados a indivíduos que nasceram com linhagens extraordinárias ou habilidades inatas como aqueles com os genes de Kaguya, ainda não havia comparação. Naquela noite, as conversas continuaram até altas horas, e depois de conversar com Tsunade, Orochimaru começou a traçar um plano. Terei que encontrar tempo para revisitar a caverna Rishi. Afinal, Senjutsu era uma das poucas técnicas que podiam prejudicar os membros do clã Tsutsuki. Quanto mais cedo eu dominar isso, melhor. Orochimaru, obrigada. Tsunade disse, olhando para as 2 poções em suas mãos. Ela estava genuinamente grata. Ela entendia melhor do que ninguém o quão valiosas elas eram. De nada, respondeu Orochimaru. Como devo retribuir? Tsunade perguntou com um sorriso brincalhão. O rosto de Orochimaru permaneceu neutro. Prometa-se a mim, ele disse suavemente. Tsunade levantou uma sobrancelha, olhando desconfiada. Quando você começou a dizer coisas assim? Tem certeza de que não é Jiraiya disfarçado? Ela provocou, examinando da cabeça aos pés. Na mente dela, Orochimaru nunca brincava sobre essas coisas. As pessoas mudam, Orochimaru respondeu, um sorriso malicioso puxando o canto da boca. Ele levantou um dedo pálido e gentilmente levantou o queixo dela. Há muitas coisas que eu não entendia antes, mas isso não significa que eu não as entenda agora. Não é mesmo, Tsunade? As bochechas de Tsunade coraram levemente. Ela foi pega de surpresa pela ousadia dele e tropeçou nas palavras. Sim, mas, não aqui, não neste acampamento. Orochimaru sorriu, levantando uma sobrancelha. Parece que você pensou nisso, não é? Bem, obviamente Tsunade murmurou tentando soar indiferente. Nós nos conhecemos desde que éramos crianças. Não é natural? O sorriso de Orochimaru se alargou. Bom, espero que você não desista quando chegar a hora.
Tsunade tentou permanecer confiante, mas sua voz vacilou um pouco. Eu não vou. No fundo, ela muito se considerava parceira de Orochimaru. Ela estava preparada para isso. Como uma kunoichi, ela sabia o quão fugaz a vida poderia ser, especialmente em tempos de guerra. Não era irracional querer alguém ao seu lado, alguém em quem ela confiasse. E quem melhor que Orochimaru, que foi sua âncora emocional desde a infância. Mas apesar de sua determinação, ela sabia que dar o próximo passo a deixaria nervosa. Ela não podia negar isso. Seus sentimentos eram conflitantes. Orochimaru, vendo a tentativa de bravata de Tsunade, sentiu uma onda de emoção também. Havia uma conexão crescente entre eles, uma que se tornará mais difícil de ignorar. Se não fosse pelo fato de que eles ainda estavam na linha de frente, onde uma missão poderia chegar a qualquer momento, ele poderia ter agido de acordo com seus sentimentos naquele momento. Tsunade, sentindo seu olhar intenso, corou ainda mais. Rapidamente, ela encontrou uma desculpa para recuar para sua tenda. Orochimaru riu levemente, pronto para segui-lo, mas antes que pudesse dar um passo, um enxame de insetos apareceu na sua frente. Uma missão? Os insetos se organizaram em palavras. Ao ver a mensagem, a testa de Orochimaru franziu. Entendo. Após os insetos se dispersarem, Orochimaru olhou para os ninjas de patrulha próximos. Ele se aproximou deles. Vai sair tarde, senhor Orochimaru? Um deles perguntou. Sim, só dando uma volta. Se uma missão chegar enquanto eu estiver fora, informe Tsunade. Entendido, senhor Orochimaru. Orochimaru assentiu, com as mãos nos bolsos, e saiu casualmente do acampamento. A noite estava escura, mas o luar fornecia iluminação suficiente. Ele não tinha pressa, andava num ritmo relaxado. Depois de sabe-se lá quanto tempo, Orochimaru chegou a uma cabana de palha no deserto. De repente, uma sombra surgiu da escuridão, dando um soco na parte de trás de sua cabeça. Orochimaru nem se virou. Com um leve giro do corpo, ele desviou do ataque sem esforço. Um golpe nessa velocidade não vai funcionar comigo, ele disse calmamente. Sem hesitar, ele chutou em direção ao abdômen do agressor. Bang! A figura explodiu em um enxame de insetos zumbindo. Um clone de inseto? Antes que ele pudesse reagir, inúmeros insetos subiram por suas pernas, rastejando rapidamente sobre seu corpo, envolvendo-o em uma densa massa negra. Técnica secreta: insetos destruidores parasitas. Uma figura encapuzada, usando óculos escuros, emergiu das sombras ao lado da cabana. Nem você, senhor Orochimaru, pode escapar dos meus insetos. Ou pode? Você não é o único que sabe usar clones. Aburame Ryoma. Capítulo 130. Aburame Ryoma, um membro do clã Aburame que havia sido integrado a Holt, estava de frente para Orochimaru. Ele era 4 ou 5 anos mais novo que Orochimaru, mais ou menos a mesma idade de Uchiha Fugaku. Tendo crescido dentro da Holt, Ryoma muito admirava as lendas que cercavam Orochimaru. Como um gênio do clã Aburame, Ryoma sempre quis desafiar Orochimaru depois de completar seu treinamento. Mas agora, ele observou incrédulo enquanto o Orochimaru que ele tinha acabado de atacar se transformava em uma poça de lama. O verdadeiro Orochimaru emergiu das sombras próximas ileso. Ryoma não conseguiu deixar de franzir a testa. Como esperado do Lorde Orochimaru. Você sabia que eu iria te emboscar, não sabia? A expressão de Orochimaru permaneceu indiferente. Não, eu não sabia. Mas é sempre melhor ser cauteloso. É mesmo? Ryoma respondeu friamente. Mas o desafio ainda não acabou. Não, disse Orochimaru confiantemente. Nani? Os olhos de Ryoma se arregalaram enquanto ele tentava se mover, apenas para encontrar seu corpo congelado no lugar. Uma técnica de ligação? Quando isso aconteceu? Você está na raiz há tanto tempo e ainda não sabe sobre Yamata? Orochimaru perguntou, seu tom quase zombeteiro. O rosto de Ryoma se contraiu em frustração. Eu sei de Yamata, mas como isso chegou até mim sem que eu percebesse? Devido à técnica, Ryoma ainda conseguia falar, embora achasse difícil acreditar no que tinha acabado de acontecer. Como eu, alguém conhecido por minha consciência, poderia ser atacado pela cobra negra de Orochimaru sem nem perceber? Parecia absurdo. A cobra preta em questão deslizou pelo corpo imobilizado de Ryoma, sua pequena forma se enrolando ao redor dele. O mestre me deu a habilidade de administrar um anestésico de ação rápida. Ele funciona rápido, tão rápido que se você não estiver prestando atenção, nem sentirá minha mordida. Anestésico? Ryoma murmurou atordoado. Deve ter sido quando eu estava distraído com seu clone. Mas como você chegou tão perto? A cobra sibilou sua voz quase brincalhona. Isso é um segredo. Chega. A voz de Danzo ecoou de dentro da cabana de palha próxima. Orochimaru, chame sua cobra de volta. Ryoma, recue. Você não é páreo para Orochimaru agora. A postura de Ryoma se endireitou imediatamente ao ouvir a voz de seu superior. Sim, Lorde Danzo. Orochimaru sorriu, caminhando para mais perto de Ryoma. Ele levantou a mão, e a cobra preta obedientemente deslizou para fora de Ryoma, enrolando-se no braço de Orochimaru. A cabeça da cobra descansou em seu ombro, parecendo estranhamente contente como se buscasse aprovação. Sem outra palavra, Orochimaru entrou na cabana onde Danzo estava esperando. O membro mascarado da Holt estava em silêncio ao lado dele. Orochimaru, Danzo começou com a voz baixa, eu descobri como adquirir o Sharingan. Orochimaru não ficou surpreso com a aparição de Danzo. No entanto, o fato de Danzo ter vindo até ele tão tarde da noite despertou sua curiosidade. Embora Danzo estivesse acostumado a operar nas sombras, eles estavam na base militar de Konoha. Não havia necessidade de tanto segredo, a menos que
Quando começaram a conversar, Orochimaru percebeu que as razões de Danzo para se encontrarem ali eram duas. Primeiro, para apresentar a Burame Ryoma a Orochimaru e segundo, para discutir como obter o Sharingan. Esta segunda parte precisava permanecer confidencial. Nem mesmo a presença de Danzo nesta área poderia ser conhecida. Um Uchiha que morreu no campo de batalha? Orochimaru perguntou, seu interesse levemente despertado. Exatamente, Danzo assentiu. No momento esse é o melhor método. Você só precisa que eu informe as rotas de missão do clã Uchiha antes que eles entrem em batalha? Orochimaru deu de ombros. Tudo bem. Não tenho problema algum com isso. Então está resolvido, respondeu Danzo. O clã Uchiha era um dos maiores em Konoha, sem dúvida até superando o clã Hyuga durante esse período. Havia muito mais Uchihas que tinham ativado o Sharingan do que as pessoas imaginavam, certamente mais do que o punhado tipicamente visto. Com tantos Uchihas indo para o campo de batalha, era inevitável que alguns deles fossem mortos. Embora Konoha fizesse tudo ao seu alcance para recuperar os corpos dos Uchiha caídos, o caos da guerra facilitou que acidentes acontecessem. Danzo concluiu claramente que o campo de batalha era o lugar perfeito para adquirir o cobiçado Sharingan. Claro, os detalhes de como os olhos seriam removidos ou preservados não eram da conta de Orochimaru. Seu papel era simplesmente fornecer os detalhes da missão dos Uchiha antes que eles fossem para a guerra. Afinal, não era como se estivessem tirando os olhos dos vivos. Não havia razão para Orochimaru se sentir culpado por isso. Quando Orochimaru retornou ao acampamento, o céu estava começando a clarear com a aproximação do amanhecer. Assim que chegou, ele recebeu notícias de uma invasão, um ataque das forças Iva. Sem descansar, ele, Tsunade e Jiraiya partiram imediatamente para o campo de batalha. Para alguém como Orochimaru, ficar sem dormir por alguns dias dificilmente seria um problema. Seu corpo e mente estavam condicionados a tal estresse. Vários dias depois, na Terra da Terra. A maior parte do país era composta de paredões rochosos desolados e penhascos, formando barreiras naturais que isolavam a Terra da Terra de seus países vizinhos. Os ventos que sopravam do norte frequentemente varriam pequenas pedras do terreno montanhoso, espalhando-as para outras terras. Esse fenômeno, conhecido como chuva de pedras, era um evento natural famoso. Neste momento, dentro de Wagakure, a Vila da Pedra Oculta, o Tsuchikage Onoki estava imerso em pensamentos. Embora a maioria das pessoas conhecesse Onoki como um velho em anos posteriores, ele estava atualmente em seu auge aos 46 anos, com uma presença forte e imponente. Olhando para os relatórios de batalha em sua mesa, Onoki franziu a testa. Não muito tempo atrás, os ninja da areia recuaram repentinamente das linhas de frente. Para a maioria, esse foi um movimento intrigante, mas eles não questionaram mais. No entanto, como Tsuchikage, Onoki era responsável pela sobrevivência de Wagakure e seu povo. Ele não podia se dar ao luxo de ignorar nem mesmo a menor ameaça potencial. Ele conhecia bem os ninja da areia. Eles nunca recuariam sem uma boa razão. Algo deve ter causado sua retirada repentina. Mas o quê? Onoki esfregou as têmporas, sentindo o início de uma dor de cabeça. Relatório. Uma voz aguda cortou seus pensamentos quando um ninja da pedra irrompeu pela porta sem esperar permissão. Tsuchikage-sama. Notícias urgentes de Sunagakure. O olhar de Onoki se aguçou, seus olhos se fixando no pergaminho selado em vermelho nas mãos do ninja da pedra. Notícias urgentes da Vila da Areia? Do que se trata? Traga aqui.